Oi pessoal, tudo bem? Então, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de fatores limitantes, tá? Eu acabei separando em duas partes porque ia ficar muito longa, muito cansativa, tá? Então, nessa segunda parte a gente vai ver os principais fatores, né, que podem ser limitantes nos ambientes marinhos, nos ecossistemas marinhos, e algumas estratégias, né, que os organismos desenvolveram ao longo do processo evolutivo para lidar com esses ambientes e novas dificuldades, né, que vêm surgindo por conta das atividades humanas, tá? Então vamos começar falando sobre a luz, né? A radiação solar é a fonte primária de energia para a atmosfera, né? Ela é essencial para a vida na Terra, ela é fundamental para a realização da fotossíntese, que é o processo de conversão, né? De utilização da energia luminosa para a produção de compostos orgânicos altamente energéticos a partir de compostos inorgânicos simples. E a fotossíntese é realizada pelas plantas, algas e algumas bactérias, né? Então, esses açúcares produzidos pela fotossíntese são utilizados para as atividades metabólicas dos organismos e o oxigênio liberado é utilizado por outros organismos marinhos e terrestres, né? Então, por isso que a gente fala que, né, a radiação solar é essencial para a existência na Terra. Só que, em comparação com as grandes profundidades alcançadas no mar, a luz não chega a essas profundidades, né? Pelo contrário, ela é absorvida em profundidades bem baixas, né? E há uma variação da quantidade de luz, né, que é absorvida pelo mar no espaço e no tempo, né? Essa variação vai depender da intensidade luminosa, ou seja, da quantidade de luz que está chegando, que por sua vez vai ser função da latitude, das condições climáticas, né, se está nublado ou não, do período do dia, claro, né, do horário, né, a intensidade vai diminuindo ao longo do dia, então vai ser menor no pôr do sol, por exemplo. E também varia com relação à transparência da água, né? Se há uma maior quantidade de partículas em suspensão, por exemplo, plâncton, sedimento, matéria orgânica dissolvida, né? A transparência vai ser muito menor e a luz vai penetrar em até menores profundidades. Aqui, por exemplo, vocês veem um exemplo desses. Então, também é de se esperar, né, que em áreas mais costeiras, que tem mais influência tanto de matéria orgânica trazida por rios ou até poluição mesmo, né, a transparência da água vai ser menor e a luz vai penetrar até profundidades mais rasas. Então, aqui, por exemplo, a luz vai ser reduzida a 1% em águas oceânicas claras, até nos 100 metros de profundidade, enquanto que em águas turvas, essa redução de 1% vai acontecer em profundidade de 3 a 3 metros. Olha a diferença, né? Então, aqui, em função da intensidade luminosa, divide-se, né, o oceano em duas zonas principais, tá? A zona fótica, que chega até os 200 metros, e a zona afótica, onde não existe incidência da luz solar. Muitas vezes se divide essa zona fótica em eufótica, que ocorre mais ou menos até umas profundidades de 30 a 50 metros em áreas mais turvas e pode até chegar a 100 metros em águas oceânicas super claras, e região disfótica, que é uma região que tem uma menor quantidade de luz, ainda tem luz, mas uma menor quantidade de luz, tá? Bom, a radiação solar é na realidade um espectro composto de vários comprimentos de onda, né? Os comprimentos que primeiro penetram na luz e penetram em camadas bem superficiais, né, são o infravermelho e o ultravioleta, tá? E o vermelho, e dentro do visível, né, do espectro visível, que na verdade é aqui o nosso espectro de interesse, porque
são os comprimentos de onda que são absorvidos pelos organismos, pela grandíssima maioria dos organismos fotossintetizantes. Então, é o chamado PAR em inglês, né, que em português traduzido se chama radiação fotossinteticamente ativa. Tá? Dentro desse espectro visível, né, o vermelho é o que é absorvido nas camadas mais superiores, principalmente assim, nos primeiros 5 metros, grande parte do vermelho é perdido, por isso que a gente, quando tira foto debaixo d'água sem flash, a foto sai meio azulada e meio verde, né? E aqui vocês têm também a penetração dos outros comprimentos de onda, do visível, do espectro visível. E vocês veem aqui também nessas figuras, claro, né, a penetração diferencial do mar aberto e águas costeiras, como a gente já conversou antes, né, por causa da turbidez. E o interessante é que em águas costeiras mais turvas, o azul é reduzido a camadas bem superiores também, tá? Enquanto no mar aberto ele penetra em áreas mais profundas. Nesse sentido, para absorver, né, a radiação nesses comprimentos de onda, os organismos fotossintetizantes exibem, né, apresentam fotorreceptores, né, que são pigmentos fotossintetizantes. Né? Cada pigmento absorve e reflete diferentes comprimentos de onda. Né? A clorofila, existem vários pigmentos, mas o pigmento principal é a clorofila A, que está presente em todos os organismos fotossintetizantes. Os outros pigmentos, que são também outras clorofilas, tem clorofila B, C, D, E e F, além da A, tá? E tem carotenoides, ficoeritrina aqui, por exemplo, ficocianina, né? Outros pigmentos que são chamados pigmentos acessórios, que são responsáveis pelas outras colorações dos organismos. A clorofila A é responsável pela coloração verde, né? Que a gente vê. Ela absorve, aqui vocês veem os comprimentos de onda que cada um desses 6 pigmentos absorvem, tá? Então aqui a clorofila A é essa aqui, né? Ela absorve principalmente aqui entre os 400 e 450 nanômetros e 650, 70, tá? Mas ela reflete verde, por isso que os organismos que têm grande quantidade de clorofila A são verdes. Por outro lado, por exemplo, né, o beta-caroteno, que é um carotenoide, tá vendo? Já tem um outro limite, né, uma outra limite mesmo de absorção de comprimentos de onda, né? E ele reflete amarelo, marrom, dependendo da quantidade dos outros pigmentos também que esses organismos vão ter, né? Aqui a ficoeritrina, por exemplo, tem já um outro comprimento de onda de absorção, ela está bem presente nas algas vermelhas, tá? Ela reflete vermelho. E aqui, por exemplo, a ficocianina, né, absorve nos 600 nanômetros. Tá? Então, aqui, para ilustrar o que a gente estava conversando antes, né, nessa figura da direita aparece a taxa relativa de fotossíntese em função do comprimento de onda para 2 espécies de algas. Uva, que é uma alga verde, e a pórfira, que é uma alga vermelha. E aí vocês notem que os picos das taxas de fotossíntese coincidem com os picos de absorção de diferentes pigmentos. Né? No caso da uva, coincide mais com os picos da clorofila A, enquanto que no caso da pórfira, coincide com a ficoeritrina e um outro tipo de clorofila aqui. Tá? E aqui também vocês podem ver a diferente coloração, né, de cada tipo de alga em função dessa combinação de diferentes pigmentos, né? Então, quer dizer, não só algas, né? Temos também as gramas marinhas, que são plantas, né? São vegetais superiores, tá? Que são verdes também. Temos as diatomáceas, que tem uma coloração dourada, né? E as algas azuis ou cianofíceas, tá? Que são azul turquesa. Então, aqui para fazer um resumão e algumas reflexões finais sobre a luz, né?
A luz penetra até 200 metros de profundidade em média, e a gente viu que essa penetração da luz vai depender da claridade da água, né? E também de alguns outros fatores que vão determinar a intensidade da luz chegando no mar, né? Vimos que a sedimentação pode aumentar a turbidez e, consequentemente, reduzir a penetração da luz, tá? Então, aqui, como que aumenta a sedimentação, né? Se você tem, é importante sempre a gente pensar que, apesar da gente estar falando do mar, o mar é muito afetado pelas atividades terrestres, né? Pelas coisas que acontecem no meio terrestre, principalmente pensando em atividades humanas, né? Então, se a gente tem um aumento da taxa de desmatamento terrestre, você tem um aumento de aporte, né, de sedimentos para o mar, tá? E essa sedimentação entra aqui, né, no que a gente está conversando. Pode aumentar a turbidez e, consequentemente, reduzir a penetração da luz e afetar o fitoplâncton, né, e outros organismos fotossintetizantes, tá? E aqui, bom, também vimos que a produtividade primária, base da teia alimentar, depende da radiação solar e é afetada negativamente pela turbidez, né? E aqui eu só queria destacar uma outra coisa que eu não falei muito, porque a gente até agora está só falando de limitação no sentido de falta de luz, né? Mas aqui eu quero destacar que também um excesso de luz pode ser prejudicial, tá? Então, assim, aqueles organismos que vivem muito próximos à superfície na coluna d'água, ou até espécies de costão rochoso, né, macroalgas de costões rochosos, podem ser afetadas pelos raios ultravioletas. Então, grande parte desses organismos possuem substâncias fotoprotetoras, né? Que na verdade não tem só essa função de fotoproteção, tem algumas algas, por exemplo, que têm substâncias que são fotoprotetoras e também são anti-herbivoria, né? Mas eu só quero aqui destacar que o excesso de luz também pode ser prejudicial, e ainda mais pensando nesse contexto atual de mudanças climáticas, de destruição de camada de ozônio e tal, então que a gente tem uma maior incidência dos raios ultravioletas, tá? Só para a gente lembrar que fatores limitantes não só são limitantes quando em escassez, né? Senão quando em excesso. Bom, então vamos falar agora sobre os nutrientes. Os nutrientes são substâncias essenciais para a manutenção, estrutura e crescimento dos organismos, tá? Alguns nutrientes são necessários em maior quantidade, né? São chamados macronutrientes, e outros nutrientes são necessários em menor quantidade, que são chamados micronutrientes. Aqui a gente tem uma tabela mostrando alguns dos nutrientes, tá? E suas funções, né? E, bom, algumas espécies, né, alguns grupos de organismos têm requerimentos de nutrientes específicos. Por exemplo, aqui eu destaquei a sílica, né, que é essencial para as diatomáceas construírem suas frústulas, que são aquelas a parede celular das diatomáceas, né, que é aquela camada externa, que a gente viu há uns slides atrás que são douradas e tal, aquelas são as frústulas. E elas dependem única e exclusivamente da disponibilidade de sílica na água, né? Então, é essencial a presença desses nutrientes e eles podem vir a ser limitados. Então, como eu estava falando, os nutrientes, quando em concentrações baixas, podem limitar a produção primária, né? Por exemplo, nitrato, fosfato, silicato, ferro e manganês. Pode haver efeitos sinergísticos entre nutrientes essenciais, por exemplo, ferro e nitrogênio. Como é que é isso, né? Nesse caso, o ferro ele é necessário para a ação de enzimas de plantas, né? De organismos fotossintetizantes, desculpa, que reduzem o nitrato e o nitrito a amônio que é usado pelas plantas. Então, se o ferro está presente em muito baixas concentrações, o nitrogênio não vai conseguir ser utilizado pelas plantas, tá? E
A alta produtividade primária está associada principalmente a duas fontes principais em termos de nutrientes, né? Uma delas é o aporte terrestre, né? É a matéria orgânica que vem da terra, tá? Então, áreas costeiras têm maior produtividade primária, maior quantidade de nutrientes, maior produtividade primária. A gente vai ver em seguida, tá? E uma outra fonte super importante são os nutrientes do fundo, né? Porque tanto os nutrientes essenciais quanto os próprios organismos que vão morrendo vão afundando, né? E se acumulando no fundo. Então, as áreas do fundo são ricas em nutrientes e precisa haver essa mistura de massas d'água para que esses nutrientes sejam redisponibilizados na camada fótica, né? Principalmente. Então, essa é uma outra fonte muito importante e a gente vai ver mais adiante, quando a gente for ver em misturas de massas d'água, como isso tem um papel importante. Isso acontece, por exemplo, em áreas de ressurgência, né? E em áreas temperadas e polares, quando no período mais frio você tem mistura de massas d'água e essa trazida, digamos assim, de nutrientes do fundo para a superfície, tá? E essas são zonas, normalmente, em que você tem alta produtividade e, consequentemente, são zonas importantes para recursos pesqueiros, né? Essas áreas de ressurgência, vocês devem ter visto já na aula de produtividade, com o Eric, né? Como elas são importantes para recursos pesqueiros. Então, aqui a gente tem uma figura mostrando justamente a importância desse aporte de nutrientes, né, nas zonas costeiras, tá? Então, aqui a gente tem no eixo Y a produtividade primária em função da distância da costa, né? Aqui tem um estuário, a plataforma e a plataforma mais externa. E aí temos três curvas, uma da quantidade de nutrientes, da concentração de nutrientes, que a gente vê que vai sendo reduzida à medida que a gente vai se distanciando, né, ao longo do estuário, para a plataforma, se distanciando da costa. Depois a gente tem a concentração a curva da produtividade do fitoplâncton, né, que a gente vê que muito próximo da costa ela não é máxima porque a gente tem uma grande quantidade de material em suspensão e a gente já tinha visto que isso atrapalha na absorção da intensidade luminosa, né? Mas a gente tem um pico logo depois, né, de produtividade do fitoplâncton, porque a gente ainda tem uma quantidade de nutrientes interessante e uma quantidade de energia luminosa alta, né? E essa produtividade vai caindo em função da distância da costa. E aqui a gente tem a curva que mostra a profundidade da zona eufótica, né? Que vai aumentando até chegar a um platô, né? À medida que a gente se distancia da costa, justamente por causa desses materiais em suspensão. Bom, a temperatura é um dos fatores físicos mais importantes no meio marinho, né? Uma vez que influencia uma série de eventos físicos, químicos e biológicos. A temperatura controla a taxa de reações químicas e processos metabólicos, né? Por exemplo, o metabolismo e o crescimento. A temperatura e a salinidade juntas, né, determinam a densidade da água, que por sua vez influencia os movimentos de massas de água. A gente vai ver isso mais em detalhe mais para frente, mas a gente já conversou um pouquinho da importância desses movimentos, dessa mistura, né, das massas de água para redisponibilizar nutrientes, né? Então, a temperatura acaba que também indiretamente pode influenciar, né, a concentração de nutrientes. A temperatura afeta a concentração de gases dissolvidos na água, né, oxigênio e CO2. Né? Quanto maior a temperatura, menor a dissolução dos gases. E a temperatura, né, por tudo isso, influencia a distribuição das espécies. Tá?
Há uma constante troca de calor e água entre o oceano e a atmosfera, né? A temperatura da superfície, né, depende da quantidade da energia solar que recebe e da quantidade de calor que perde através do processo de evaporação e por condução, né? Então, nesse sentido, as temperaturas da superfície do mar variam com a latitude, né, e o ângulo de incidência da luz solar, né? E variam também com relação às estações do ano, né? Variações diurnas são menores do que na Terra, né, por conta de propriedades físicas da água que garantem uma certa estabilidade térmica, tá? Mas podem ser importantes em alguns ambientes, por exemplo, na zona entre marés de costões rochosos. Aqui eu separei alguns dados da variação na temperatura da água do mar, né? Para vocês terem essa noção. Uma temperatura mais alta, né? Como a gente já conversou, em baixas latitudes, né? Variando de 26 a 30 graus, os máximos, né? Em áreas rasas ou parcialmente fechadas, né? A temperatura pode chegar a 35 graus no verão e especificamente em poças de maré pode passar dos 50 graus Celsius. Aqui a gente tem um exemplo de uma poça de maré em São Paulo. Nos polos a temperatura pode chegar a menos 9 graus, lembrando que na água do mar o ponto de congelamento é diferente, né? Por conta da quantidade de sais, né? O ponto de congelamento é menos 1,9 graus. Tá? A temperatura varia mais em latitudes médias, né? E nessas regiões a variação sazonal é de 10 graus Celsius aproximadamente. Tá? As variações médias da temperatura no oceano aberto são menores do que 0,3 graus e normalmente imperceptíveis a 10 metros. E em áreas rasas essa variação é de 2 graus. E como é que a temperatura varia em função da profundidade, né? Em termos gerais, a temperatura diminui com a profundidade, né? Mas há uma diferença importante entre as latitudes, tá? E aí a gente vai observar um fenômeno chamado termoclina, que é um gradiente brusco da temperatura com a profundidade, né? Então vamos ver aqui cada uma das regiões. Nos trópicos, o que a gente tem é que a água superficial é muito aquecida, né? E essa camada mais aquecida, ela é mais leve, então ela fica sobre camadas inferiores que são mais pesadas e mais frias, né? Esse gradiente de temperatura é brusco, né? Que é a termoclina, né? Vocês veem que é bem brusca a variação da temperatura com a profundidade, né? E abaixo, mais ou menos, entre 100 e 500 metros, né? E abaixo disso, a temperatura cai vertiginosamente com a profundidade, né? E importante é que não há mistura entre as camadas, entre essa camada quente e leve superior e a camada mais profunda e fria, tá? Já nas regiões temperadas, a gente tem um gradiente um pouco mais ameno, mas ele existe, né, ainda. E aqui tem um detalhe, né, dessas regiões, tá? O que acontece aqui nas regiões temperadas? A gente tem diferenças sazonais, né? Então, no verão, a incidência dos raios solares é maior, né? E aí ocorre um pouco parecido com o que eu acabei de explicar para as zonas tropicais, só que, claro, de forma um pouquinho mais branda, né? Porque o ângulo de incidência dos raios solares é menor, né? Desculpa. E aí, então a gente tem essa chamada termoclina sazonal em profundidades relativamente baixas, dezenas de metros, tá? E em profundidades mais altas a gente tem a chamada termoclina permanente ou principal, tá bom? Quando vem o inverno, isso é gradual, depois eu vou mostrar um gráfico que vocês vão ver direitinho, tá? Essa termoclina sazonal vai sendo reduzida gradativamente com a redução das temperaturas, né? E também com o aumento dos ventos, que fazem com que haja mistura entre as camadas, tá? Então, essa termoclina sazonal no inverno já retrai completamente e fica só presente a termoclina permanente.
E, bom, nas regiões polares a termoclina é quase ausente, né? Pode estar presente, mas assim, em profundidades bem baixas e casos assim mais extremos, tá? Mas quase sempre ausente, vocês veem que não há uma variação grande de temperatura entre a superfície e o fundo, né? Aí agora eu queria mostrar para vocês esse gráfico que eu achei bem legal, que mostra justamente esses perfis, né, da temperatura com a profundidade e como eles variam ao longo do ano, tá? Numa área temperada. Então, vocês veem aqui que em períodos aqui, agosto, por exemplo, né, que é o verão deles, vocês veem que a termoclina está bem acentuada, né? E aí ela vai se retraindo, julho, né? Tá vendo? E aí depois em maio ela diminui bastante, tá? Então vamos falar agora de como essas variações, né, na temperatura da água podem afetar os organismos, né? Isso tudo que eu estava explicando agora da termoclina e tal, vai ditar muito, né, a possibilidade da migração vertical, né, dos organismos. Eles têm que ser capazes de suportar essas diferenças de temperatura, né? E aqui entrando mais em termos gerais, né, a temperatura regula a reprodução de diversas espécies, tá? Por exemplo, por causa da estimulação, né, da maturação das gondas, da liberação de gametas e efeito nos estágios iniciais do ciclo de vida, né? Vamos lembrar daqueles termos que a gente já falou na primeira aula, né? Existem alguns organismos que são menos tolerantes a grandes variações de temperatura, né, que são os estenotérmicos, né, e outros que são mais tolerantes a essa variação, né, que toleram uma ampla gama de temperaturas da água, que são os euritérmicos. E também lembra daqueles princípios, um dos princípios de tolerância, né, isso vai ditar se essas espécies têm uma maior ou menor distribuição, tá? E os organismos, vocês vão lembrar da escola, né? Os organismos, eles podem ser separados em homeotermos ou pecilotermos, né? Homeotermos são aqueles que conseguem manter a temperatura corporal constante, independente do ambiente, da temperatura do ambiente, né? Um exemplo, como por exemplo os mamíferos e aves. E por outro lado, os pecilotérmicos não tem essa capacidade, então sua temperatura corporal varia com a temperatura ambiental. Por exemplo, aqui a maioria dos peixes, tá? E invertebrados. E também tem uma divisão com relação à fonte de calor, né? Os endotermos são aqueles que conseguem controlar metabolicamente a temperatura corporal. Eles têm uma fonte interna de calor, endo, né? Interna. E os ectotermos, que têm uma fonte externa de calor, né? Então, por exemplo, aqui os répteis, né, que ficam no sol, por exemplo, um lagarto que vai para o sol, né, para conseguir absorver calor do ambiente, né, e tentar manter a sua temperatura corporal um pouquinho mais constante, tá? Então, existem uma série de mecanismos de retenção e perda de calor, que é a chamada termorregulação, né, que os organismos têm, tá, para lidar com as variações de temperatura do ambiente, né? Esses mecanismos podem ser comportamentais, tá, fisiológicos ou anatômicos. Então aqui a gente vê alguns exemplos, né, de estratégias, né, dos organismos mecanismos, né, para evitar a perda de calor, né, ou a troca de calor com o ambiente, né. No caso aqui, por exemplo, a baleia jubarte, né, e vários outros mamíferos marinhos tem uma grande camada de gordura embaixo da pele para servir de isolante térmico, né. O pinguim aqui, no caso o pinguim imperador também, suas penas, né, agem como isolante térmico, né? Então elas ficam eretas na terra para fixar o ar entre elas e na água juntam-se à pele para impermeabilizar, né?
aqui os pelos, né? Então existem uma série de adaptações que os organismos têm para justamente manter, não fazer com que eles não percam calor, não troquem calor, né? E consigam manter a sua temperatura corporal. Aqui um exemplo super interessante é o atum, tá? Aqui eu destaquei esse atum de nadadeira amarela, mas tem outros atuns, né? Que, apesar de serem peixes, né? Que são pecilotermos, né? Ele consegue manter a temperatura de algumas partes do seu corpo bem altas, bem mais altas do que a do ambiente, tá? Tudo por conta de um sistema vascular contracorrente, né? Que faz com que haja troca de sangue venoso e arterial, né? Então eles perdem menos calor, tá? Eles conseguem conservar o calor. E também é todo um sistema de vasoconstrição nas partes mais superficiais, então não há troca de sangue em áreas muito superficiais para evitar a perda de calor. Né? Uma série de estratégias que permitem esses organismos estarem presentes em áreas mais fundas com temperaturas mais baixas, né? Aí é que achei legal que um artigo que eu vi que saiu em 2017, né, mostrando os vários tipos de atum, tá? Aqui, assim, em cinza é a profundidade mínima, branco, profundidade média e o colorido é branco, profundidade máxima e o colorido é profundidade média, né? Os peixes pequenos são realmente juvenis, tá? Os peixes maiores são os peixes adultos, né? E aí as colorações são associadas a cada uma das espécies. Aqui para vocês verem as profundidades que eles alcançam, né? Tem uma espécie que consegue ir até quase 500 metros de profundidade, abaixo da termoclina. Tá? Aqui é um outro exemplo sobre a influência da temperatura nos organismos, tá? Nesse caso, tartarugas marinhas, né? Que são répteis e que botam ovos na terra, né? Na areia, melhor dizendo, né? E a temperatura que vai ditar o sexo dos filhotes, né? Maiores temperaturas vão dar origem a fêmeas e menores temperaturas a machos, né? Então, o que tem se visto é que um aumento generalizado da temperatura do ar, no caso aqui, tá? Tem levado ao aumento da produção de fêmeas, né? Então, há uma desviação, um desvio da razão sexual, que normalmente o que a gente fala é que a razão sexual ideal, né? Quer dizer, o número de machos, de filhotes, machos e fêmeas produzidos tem que ser, ou pelo menos próximo a 1, né? Para que haja permanência da espécie, né? E o que a gente tem visto aqui com as tartarugas é que tem havido um desequilíbrio para o lado das fêmeas por conta do aumento da temperatura. Então aqui a gente vendo de novo o efeito das atividades humanas, tá, sobre os organismos. E aí tem lá no sistema para vocês verem uma matéria da BBC sobre isso. Tá? Um outro fator importante no mar é a salinidade, né? Salinidade é o peso total em gramas dos sais dissolvidos na água do mar, em 1 quilo de água do mar. Né? A proporção relativa de sais é relativamente constante, tá? Mesmo que a salinidade varie. Aqui nessa tabela vocês têm os principais sais, principais constituintes da água salgada, né? Suas concentrações e sua proporção relativa, tá? Aqui uma curiosidade, vocês já devem saber, né, da onde que vêm os sais do mar, né, da erosão e da dissolução de rochas dos continentes, né, da crosta terrestre, e do magma também, que foi acumulado nos oceanos primitivos. Tá? Então, aqui uma figura mostrando variações e valores limites de salinidade, tá bom? Na superfície, isso aqui é super importante, né? O que influencia a salinidade de um determinado local, né? Ela vai ser influenciada pela evaporação, né? Quanto maior a evaporação, maior a salinidade, tá? E pela precipitação,
né? Quanto maior a precipitação, menor a salinidade, tá bom? A salinidade média, né, do oceano é de 35 S, né? E, desculpa, minha imagem está tampando aqui, mas a gente vê que os valores mais altos de salinidade são observados aqui nas regiões tropicais, né, que é onde há maior evaporação. Aqui nesse quadro, então, a gente vê que no mar aberto a salinidade varia, né, de 32 a 38, tá? Sendo que a média é 35. Nas áreas costeiras rasas, de 27 a 30. Nos estuários chega a ser zero em alguns pontos, né, e vai até 30, tá? Porque a gente tem, claro, influência da água doce, né? Nos mares semi-fechados, a salinidade é menor do que 25, por exemplo, no Mar Báltico, tá? Nesses casos, a água é considerada salobra. Em ambientes hipersalinos, a gente tem a salinidade maior que 40, tá? Por exemplo, Mar Vermelho, lagoas costeiras tropicais, né? As variações diárias são poucas, né? Só importantes em ambientes entre marés, mais uma vez, né? Que a evaporação é alta, e em lagoas rasas, tá? Que a evaporação é alta. De novo, aquele exemplo também das poças de maré seria bom aqui nesse caso, né? E aqui a gente vê uma representação da haloclina, né? Que é parecido com a termoclina, né? Lembra? Um gradiente brusco, né? De variação no caso aqui da salinidade com a profundidade, tá? Então, de forma geral, tanto aqui latitude 0 quanto latitude 40, há uma maior salinidade em áreas superficiais. É claro que o gradiente é mais brusco em latitudes mais baixas, tá? Principalmente porque nessas áreas superficiais há uma alta taxa de evaporação. Então, né, vivendo num meio com uma grande concentração de sais, os organismos precisam lidar, né, com essa alta concentração de sais na coluna d'água, né? Vocês se lembram, claro, da escola, que a gente aprendeu que na osmose, né, processo de osmose, a água, né, o solvente, vai em direção ao meio mais concentrado, quando passa por uma membrana, né? Então, o que acontece é que, se a concentração de sais dentro das células for igual à concentração na água do mar, tudo ok, né? Mas, se a concentração de sais dentro das células dos organismos for menor que a concentração na água do mar, o que acontece? As células tendem a perder água por osmose e o organismo fica com uma alta concentração de sais, alta demais, que gera um estresse osmótico, né? Então, para fugir disso, né, para não enfrentar esse estresse osmótico, os organismos realizam determinadas estratégias, tá, para conseguir perder esses sais, né? Então, eles fazem urina muito concentrada, né? E eles bebem água, ingerem água. E também alguns têm até transporte ativo, né, que é com gasto de energia para excretar sais, tá? É chamada de osmorregulação. Eu não quero entrar tanto em detalhe aqui nesse processo, porque depois a gente vai ver com mais calma isso quando estiver estudando manguezais, né? Eu que vou dar aula para vocês de manguezais e marismas, então na parte de manguezais vai ter essa parte mais detalhada de osmorregulação, osmoconformação. Aqui eu vou só falar assim bem por alto, mas eu quero que vocês entendam que isso é uma questão para os organismos e que eles desenvolveram mecanismos, né, estratégias para lidar com essa questão da alta concentração de sais. Então aqui vocês podem ver exemplos, né, desses mecanismos que eu acabei de explicar. No caso dos peixes, né, os fluidos corporais são hipotônicos, ou seja, são menos concentrados que a água do mar. Então eles perdem água por osmose, né? Aí o que eles fazem? Bebem água, as brancas eliminam excesso de sais, né? Elimina pouco volume urinário e bem concentrado, né? Enquanto que na água doce é o contrário, tá? Ele não bebe água,
Aí é o contrário, as brancas têm que absorver sais, né? É exatamente o oposto, né? E também tem organismos que têm, por exemplo, a glândula de sal, né? Que tem a função de eliminar o excesso de sal, tá? Isso é presente, por exemplo, em aves e alguns répteis. Um outro fator importante no mar é a densidade, né? A densidade é dada pela massa sobre o volume, tá? E o aumento da densidade acontece quando se aumenta a salinidade e diminui a temperatura, né? Então, combinações de salinidade e temperatura geram diferentes massas de água, que por sua vez determinam diferentes comunidades biológicas. Aqui a gente tem uma foto mostrando uma pessoa no Mar Morto, que na verdade é um lago, né, com uma salinidade altíssima, tem 300 de salinidade. Então, as pessoas flutuam lá. Então, falando em flutuar, né, por que os organismos, né, as células, os tecidos dos organismos são mais densos que a água? Eles têm uma tendência natural a afundar. Então, eles desenvolveram, né, evoluíram estratégias para diminuir o arrasto, né, principalmente organismos que precisam se manter na coluna d'água, né? Por exemplo, o fitoplâncton que precisa se manter na zona fótica, como a gente já viu, o zooplâncton que também tem que estar nessa região onde o alimento dele se encontra, né? Esses organismos epipelágicos que a gente chama, que estão mais próximos à superfície, eles precisam lidar com essa dificuldade de flutuar, né? Então eles evoluíram uma série de características que permitem que eles consigam flutuar. Por exemplo, aqui vocês podem ver o fitoplâncton e o zooplâncton, normalmente, né, são organismos pequenos, ou seja, eles possuem uma grande relação superfície-volume, né? Isso diminui o arrasto, né? Faz com que eles criem um atrito, né? Que impede, que diminui pelo menos a velocidade de afundamento, digamos assim, né? Não só o tamanho, como assim, a presença de cerdas, projeções, né, o próprio formato do corpo. Aqui vocês veem, eu separei uma foto que eu achei bem ilustrativa, né, de uma série de projeções de organismos do fito e do zooplâncton, né, tem umas larvas, um copépodo, diatomáceas, também a formação de colônias, né, você dá mais atrito, né? O acúmulo de gotas de óleo ou gordura também, tá? Que aumenta, auxilia na flutuabilidade, né? E também nesse sentido, né? Os peixes ósseos, grande parte dos peixes ósseos possuem a bexiga natatória, né? Que funciona como uma boia mesmo, que permite que eles consigam controlar a flutuabilidade, né? E os tubarões não possuem bexiga natatória, né? Mas, por outro lado, eles também precisam, né, conseguir se manter em determinadas profundidades, quando estão à procura de presas e tal. Então, eles têm um grande fígado, né? O fígado, às vezes, chega a fazer parte de 25% do corpo do animal, tá? E esse fígado tem uma alta concentração de óleo também. E, bom, tem outras estratégias e adaptações, né? Nadadeiras grandes e rígidas e cauda assimétrica e também a natação constante, né? A pressão também é um fator importante no meio marinho, tá? A pressão ao nível do mar é 1 atmosfera, né? E ela vai aumentando 1 atmosfera a cada 10 metros, né? Então a gente tem uma variação importante à medida que vai diminuindo a profundidade, né? Esse é um fator que pode ser complicado, né, para organismos que precisam se movimentar, que migram na coluna d'água. Eles têm que então ter estratégias, né, para lidar com essa variação de pressão. Da mesma forma, aqueles organismos que vivem em áreas profundas também possuem estratégias para lidar com as altas pressões, né? Um exemplo interessante, né, de espécies que conseguem tolerar essa grande variação de pressão são os mamíferos marinhos que mergulham até e alcançam grandes profundidades, né?
Aqui vocês podem ver nessa figura, né, algumas espécies e as profundidades máximas que elas alcançam, tá? São organismos que possuem pulmões, né, que respiram ar, né? Então, eles conseguem tolerar, aqui eu listei, né, algumas características que permitem eles alcançarem essas profundidades, né? Acho que a primeira delas, que eu nem botei aqui, eles toleram, né, uma compressão dos pulmões, porque esse é um dos grandes problemas para quem tem os organismos que têm pulmão, né, enfrentarem grandes pressões, porque os pulmões se comprimem, né? Mas eles toleram essa compressão, tá? Eles desaceleram o batimento do coração, que assim, se reduz muito. Eles usam oxigênio na mioglobina, né, dos músculos, tá? Aumentam a habilidade dos tecidos funcionais de funcionarem em anaerobiose, né, sem oxigênio, tá? Fazem essa vasoconstrição periférica, tá? E desviam o sangue para veias grandes, corações, pulmões e cérebro, ou seja, só os órgãos principais mesmo estão sendo irrigados, né? Possui uma grande tolerância a altos níveis de CO2 no sangue. E talvez o mais importante é que quando eles voltam, né, para profundidades menores e a superfície, eles conseguem voltar às condições anteriores. Um outro fator também importante para os ecossistemas marinhos são as marés, né? Os movimentos verticais periódicos de massas d'água causados pela força gravitacional da Lua e do Sol, né? É um fenômeno bem evidente na costa, né? A variação das marés vai de 1 metro até 15 metros, né? No Brasil varia um pouco mais de 1 metro no sul e sudeste e pode ultrapassar 5 metros no Maranhão, tá? Que tem um exemplo de uma localidade em que você tem uma grande variação de marés. E bom, tem alguns ecossistemas em que as marés influenciam muito, né, na distribuição dos organismos. Tá? Aqui a gente tem um perfil de um costão rochoso, né? Temos aqui as principais zonas, né? O infralitoral, tá? que é aquela região que está totalmente imersa, os organismos não toleram dessecação, né? Esses organismos ficam sempre debaixo da água, então eles não toleram ficar expostos, tá? Tem a outra região, que é o mesolitoral, ou a região entre marés, né? Que é talvez que é uma região complicada, porque ela fica exposta, né, nas marés baixas e submersa nas marés altas, tá? Então passa parte do dia fora d'água, né? Os organismos têm que ter essa maleabilidade, essa tolerância, né? Para conseguir tolerar alguma dessecação, né? Então eles possuem estratégias para armazenar água e tal. E temos a zona mais superior, né, que é o supralitoral, que passa a maior parte do tempo fora d'água, né? Só recebe aquele spray das ondas, né, que são organismos que têm essa tolerância a altas temperaturas, dessecação, né? Então, essa condição das marés nos costões rochosos determina o que a gente chama de zonação, né? Que são essas zonas com comunidades diferentes. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque vocês vão ver na aula de costões rochosos, tá? Um outro fator também associado, né, que é bastante importante nas áreas costeiras, né, em costões rochosos, em praias arenosas, são as ondas, né? Que são massas d'água superficiais em constante movimento pela ação dos ventos, tá? Que também, aqui eu coloquei uma foto do Chile, eu fiz meu doutorado no Chile, que tem a plataforma continental muito estreita, então assim é muito batido, né? É no Oceano Pacífico, mas não tem nada de Pacífico. Então aqui vocês veem, por exemplo, não sei se dá para ver direito, mas aqui tem kelps, né? Que são aquelas algas pardas grandes que ficam nessa zona entre marés. A gente tinha que fazer a amostragem aqui. Então, as ondas nesses ambientes são bem importantes, né? Tem essa variação de áreas mais expostas, áreas mais abrigadas, né? E os organismos têm suas estratégias para lidar
com a ação das ondas. Por exemplo, os kelps têm uns discos, né, que fazem com que elas permaneçam fixas, né, aderidas ao substrato, e também, ao mesmo tempo, os talos, né, que são chamados de stipes, são flexíveis, né? Então, vão de um lado para o outro com a ação das ondas e elas toleram esse movimento. Aqui também tem alguns exemplos, por exemplo, um mexilhão, né, com os biços, que faz com que ele fique agarrado, né, nas rochas. O cimento, né, produzido pelas cracas, né, pela glândula de cimento. Aqui os tatuís, né, que também conseguem, tem uma série de estratégias que eles conseguem se enterrar, né, e se alimentar em condições complicadas, tá? Bom, e por último aqui que a gente vai conversar tem o pH, né, que é o potencial hidrogeniônico, né, a quantidade de íons de hidrogênio no meio, né. E é uma escala logarítmica, né? Então o pH varia de 0 a 14, tá? Sendo quanto mais baixo, mais ácido no meio, né? E quanto mais alto o pH, mais básico, tá? O pH do mar era em média 8,25 e caiu para 8,14 nos últimos anos, desde a Revolução Industrial, né? Esse é o processo chamado de acidificação dos oceanos. Tá? Então, há uma maior quantidade de íons de hidrogênio, né, pela alta emissão de CO2 na atmosfera, que depois, grande parte, né, assim, uma parte desse gás carbônico da atmosfera é absorvido pelo oceano. Né? Então, esse aumento da quantidade de dióxido de carbono na água tem causado uma mudança nas reações químicas que ocorrem. Tá? Então, aqui vocês veem essas reações químicas, né? O dióxido de carbono sendo dissolvido na água, reage com a água, forma ácido carbônico, tá? E com o aumento dessa concentração, né, tem então uma maior formação de íons. O ácido carbônico ele é instável, então ele se quebra em íons de hidrogênio e íons de bicarbonato, que por sua vez os íons de bicarbonato também são instáveis e se separam em hidrogênio e carbonato, né? Em condições normais, esse carbonato se uniria ao cálcio, para a formação de carbonato de cálcio, que é muito importante na calcificação de uma série de organismos marinhos, né? Formação das carapaças, né, de moluscos, de crustáceos, tá? Das conchas, né, dos moluscos, carapaças de crustáceos, exoesqueletos de crustáceos, algas calcárias, para os corais, esqueletos calcários, né, dos corais, né, que formam os recifes, que são ambientes de alta produtividade, tá? Então, tudo isso está sendo prejudicado pelo aumento da acidificação dos oceanos, porque, como existe uma maior concentração de íons de hidrogênio, eles acabam tendo uma grande afinidade, uma maior afinidade, na verdade, do que o cálcio ao carbonato. Então, você tem uma maior formação de íons bicarbonato. Essa parte aqui do ciclo fica mais em evidência em condições mais ácidas. Acaba que tem menos íons de carbonato livres para se ligarem ao cálcio, tá? Esse é um dos efeitos, né, da acidificação dos oceanos, tá? Existem outros, mas vou ficar por aqui para não me estender muito, tá? Então, terminando a aula, vou terminar com essa lei, que é a Lei da Compensação e Moderação de Schwertfeger, que fala que os fatores de limitação raramente atuam isolados, né? E um é influenciado pelo outro, né? Então, acho que a gente viu isso durante a aula, né? Que vários fatores se relacionam, um influencia o outro, seja direta, seja indiretamente, né? E além disso, como a gente falou ali na primeira parte da aula, todos eles estão sendo também influenciados pelas ações humanas, né? Pela ação humana. Então, assim, embora os organismos, grande parte dos organismos já esteja adaptada a essas condições difíceis, né? Condições potencialmente limitantes,
elas também estão sendo modificadas, né, constantemente. É claro que, como também a gente falou no início na primeira aula, os organismos têm uma capacidade de resposta, né, se eles tiverem variação genética suficiente e tal. Então, assim, a gente vai ver, está vendo já a evolução operar, né, ocorrer, mas grandes mudanças já estão acontecendo, né, mudanças de distribuição, no limite da distribuição das espécies, tá? Então, quero deixar aqui essa reflexão. E vou terminar essa aula por aqui. Desculpa se acabei me alongando, foi grande, mas a ideia era dar um pouco de teoria no início e depois alguns exemplos, listar, né, os principais fatores e exemplos. Tá? Obrigada, pessoal.